Fala, galera, eu tô aqui com o Francesco Vitoriano, assessor de investimentos, parceiro da Genial. E é o seguinte, hoje o papo é Renko. E por que eu trouxe alguém para falar de Renko? Eu gosto de falar do que eu aplico na conta real. E o Renko eu já estudei a teoria, mas esse cara aqui, ele já aplicou Renko na conta real. De vez em quando faz umas operações com Renko e é isso que ele vai explicar aqui pra gente. Renko para iniciante. E aí, Francesco, beleza? Fala, irmão. Beleza? Bem-vindo, hein? Obrigado, cara, por aceitar aí o convite. Que isso, cara. Não, obrigado você por ter aberto essa porta aí pra mim. Tamo junto. Você tá em casa, ó, pode ficar à vontade. Fala aí pra gente como é que funciona esse negócio. Beleza. Galera, é o seguinte, meu nome é Francesco Vitoriano. Para quem me conhece, também para quem não me conhece, meu nome é Francesco Vitoriano. Eu sou assessor de investimentos parceiro Genial. Então, eu sou um assessor de investimentos fora da Genial. Tenho o meu escritório para atendimento da galera aí que opera em mercado, galera que quer investir. Já opero no mercado há alguns anos, desde 2016, mais ou menos, 2015. E ao longo desse tempo, eu abandonei o candlestick e comecei a praticar no gráfico de Renko, né? O gráfico de Renko, eu vou passar para vocês algumas coisas hoje, são básicas, mas eu peço que você aprofunde os seus estudos pesquisando mais na internet. No meu próprio canal do YouTube, você vai encontrar algumas aulas. Serão as minhas últimas aulas, na verdade serão as primeiras e últimas aulas que eu vou deixar disponível lá, porque a minha intuição, meu intuito maior não é mais ensinar, meu intuito agora é somente prestar assessoria de investimentos. Então, todo mundo está falando para ir para o canal do cara do mercado, com o nosso grande Caio aí, para que todo mundo aprenda com esse cara, porque eu todo dia eu aprendo com esse cara. Então, eu assisti uma aula de FI ao cubo com ele e, cara, abriu a minha cabeça, comecei a utilizar FI ao cubo não, Fibonacci, né, mano? Foi a do Fibo, essa que ficou famosa no canal. Isso, Fibonacci. FI ao cubo, na verdade, é que a gente utiliza esse termo FI ao cubo, mas é Fibonacci o nome do vídeo. Cara, demais. Utilizo, não tiro mais no meu gráfico, utilizo em ações, utilizo em contratos futuros. Eu não gosto muito de utilizar, de operar os contratos futuros. Eu gosto mais de operar ações para fazer swing trade. Pô, já deixa eu te fazer uma pergunta. Pode mandar. O Fibonacci daria para usar com esse tal de Renko? Sim. E, cara, fica muito mais fácil e mais claro de você identificar o ponto de reversão do Fibonacci no Renko do que no próprio candlestick. Então, posso mostrar isso para vocês. E, Caio, todas as perguntas você pode pedir para me responder, pede para me pausar o que eu estiver ensinando, manda pergunta para que fique mais claro para a galera, beleza? Beleza. Então, compartilhando a minha tela aqui, eu utilizo o Profit Chart, Profit Plus. Aqui a gente tem o gráfico de 2 minutos, na verdade 1 minuto, gráfico de 1 minuto. E o que me fez abandonar o gráfico de 1 minuto, cara, na verdade o gráfico candlestick foi justamente para poder me livrar dos ruídos que a gente tem no mercado. Eu queria um gráfico assim que me dissesse realmente a direção do preço, sem todos esses pavis que tem abaixo e acima de um candlestick. Então, o gráfico de Renko, se você digitar aí na sua plataforma, por exemplo, aí 3R de Renko, você já vai lá ter 3 ticks de Renko. E pode colocar na sua tela e vai aparecer dessa forma o Renko. Então, para começar, o que é o Renko? O Renko nada mais é do que o movimento do preço. Então, quando você olha o gráfico de candlestick, você está vendo o preço em uma questão de tempo. No gráfico de Renko, você esquece o tempo. Agora você está somente olhando o movimento do preço. Então, ele não leva em consideração o tempo e também nem mesmo o volume financeiro. Você está olhando o movimento do preço na sua raiz. Quando a gente utiliza o gráfico de Renko nas operações, a gente utiliza também o Price Action, utiliza os indicadores, as médias móveis e tudo que compõe o nosso gráfico. Porém, a gente consegue agora nos livrarmos dos ruídos que o candlestick trazia antes para mim. Então, eu queria me livrar desses ruídos justamente para mim poder entender o movimento do preço. Descobrir o movimento do preço. E aí eu vou adequando agora
o Renko aos meus indicadores, que eu utilizo as médias móveis, o MACD, como eu fui falando para vocês. No gráfico de Renko, quando você insere na sua plataforma, ele vai aparecer dessa forma, em tijolinhos, em box, que a gente chama, né? Renko é uma invenção dos japoneses que se remete a tijolos mesmo, né? Renko, do próprio nome, tijolo. Então, ele vem dessa forma, em box, em tijolos, só que o que acontece? Se você olhar o gráfico em movimento dessa forma, você não vai conseguir identificar os movimentos de abertura e fechamento de uma forma mais clara, vamos dizer assim como a gente conseguir identificar em candlestick. Então, quando a gente insere o gráfico de Renko na plataforma, aqui abaixo de ferramentas, a gente vai ter ali a opção automático. E eu coloco, em vez de automático, o candlestick. E agora já muda a forma do Renko para mim. Por quê? Porque ele vai aparecer a principal característica do Renko que me dá as operações de entrada e de saída, que é justamente o pavio. Então lá, mano, no candlestick, se você for identificar o martelo é um sinal de reversão, muitas vezes na operação, no candlestick. No Renko, ele se torna realmente um sinal de reversão do preço. Legal. No candlestick, a gente utiliza o martelo, talvez um martelo no fundo, para identificar a reversão do preço. Nesse caso, no Renko, a gente utiliza realmente, na inversão do preço, o martelo. Ele nos dá como se fosse, eu vou dar um zoom aqui, ele nos dá como se fosse um box e um pavio, tanto para baixo, tanto para cima. Tá, mas por que ele faz justamente essa figura no box, uma figura de martelo? Porque o preço de abertura e de fechamento dele está bem diferente do seu pavio. O pavio nada mais é do que uma força na qual o box tentou fazer para romper o preço de fechamento do box anterior, mas que não deu certo. E aí ele forma esse pavio, fechando esse box no negativo, dando continuidade no preço. Então, quando eu identifico esse pavio, esse martelo, é aí que eu sei que vai reverter o preço. E aí começa a ficar mais claro ainda, né? Eu vou tentar ser um pouco mais explicativo para que você entenda. Então, por exemplo, eu vou buscar, vamos dizer assim, um fundo duplo, vamos dizer assim que é uma coisa que a gente identifica muito, uma figura que a gente identifica muito lá no Price Action, nos candlestick. Então, um fundo duplo, eu consigo identificar justamente na reversão desse fundo duplo, quando eu tenho aqui a reversão do martelo, né, do preço aqui no Renko. Identifiquei o martelo justamente num fundo quase duplo ali, né, vamos dizer assim, mas posso até dizer que é duplo. Identifiquei a reversão do preço em formato de martelo, aí eu posso startar a minha operação. Como que eu faço para startar a minha operação? Então, eu faço justamente assim. Eu entro nesse box aqui, segundo box, depois que fechou esse martelo no fundo, eu entro nesse box e o meu stop ele vai ficar justamente na ponta deste martelo. Então, fechou o martelo, abriu o candle seguinte. É no momento que abre o candle seguinte acima do martelo que você entra? Ou é na hora que fecha o martelo você entra? Fechou o martelo, eu starto a minha operação. Eu posso agredir a mercado, eu não preciso nem colocar a minha oferta no book. Eu posso vir agredir a mercado e ele vai pegar o melhor preço aqui no próximo box e automaticamente eu já vou lá, coloco o meu stop abaixo desse martelo. Meu stop vai ficar mais ou menos um meio ponto abaixo desse martelo. Por que eu coloco abaixo desse martelo? Porque uma coisa que a gente também faz lá no candlestick é que quando ele forma um candlestick e se ele romper o preço de mínima, vamos dizer assim, do candlestick anterior, provavelmente ele vai dar uma continuidade de romper cada vez mais o preço abaixo. No martelo aqui, no Renko, ele vai justamente fazer isso se ele romper esse martelo abaixo. Então, se ele romper o pavio desse martelo, ele vai dar continuidade cada vez mais
ladeira abaixo. E aí é onde eu estopo, saio dessa operação. A partir do momento que o box caminhou ao meu favor, eu já me protejo com o meu stop. Ele caminhou ao meu favor, eu já me protejo. Eu posso pegar operações scalpers ali, por exemplo, no dólar de 5, 4, 3 pontos, ou eu posso simplesmente esperar o preço ir cada vez um pouco mais longe, e aí sim eu me proteger e ir levando esse meu stop aqui para os pavis abaixo. Ó. Cada vez mais eu vou levantando meu stop para os pavis consecutivos, né? E assim eu vou administrando meu stop. Legal. E vai pegando a tendência, né? E vou pegando a tendência. Parece ser bom para pegar a tendência, né? Isso, o Renko é bom para pegar a tendência. Agora, outra característica que eu tenho que falar do Renko é que, assim, no Renko, a gente tem os ticks de preço em formação. Nesse caso aqui, 3R, a cada 3 ticks de preço, ele vai fechar um box. Então, a volatilidade desse Renko é muito maior do que, por exemplo, num tick de 10 Renko. Entendeu? Então, para a pessoa entender, são 3 ticks, né, de variação. Se ficar durante 1 hora só variando 2 ticks, só vai ficar um tijolo do Renko. Durante 1 hora inteira. Ele pode ficar, por exemplo, 1 hora ali trabalhando somente em um tijolo, entendeu? Boa. No caso, assim, vou dar um exemplo um pouco mais claro. De 1 minuto para o tick de Renko. No de 1 minuto, você levaria 1 minuto para tentar identificar o movimento do preço, se ele vai a favor, se ele não vai a favor. Então, você tinha que esperar 1 minuto o fechamento daquele candlestick. No Renko, em 1 minuto, ele pode fazer uma variação de muitos outros boxes. Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais claro aqui. 1 minuto. Então, por exemplo, no 1 minuto, eu vou selecionar esse box aqui. Beleza? Esse é o box no 1 minuto. Agora eu vou pro 2R, que é o 2 ticks de Renko. Então ele tá ali, ó. Ele tá aqui. Entendeu? Se eu colocar o 3 Renko, ele vai continuar ali. Agora, se eu voltar lá pro 1 minuto, você veja que ele tá ali. Ele meio que, vamos dizer assim, se parecem. É como se fosse o tempo gráfico, assim, no Renko. Então, entre 3R, ou até mesmo 2R, ou até mesmo 4R, é a volatilidade maior que a gente tem no mercado. Agora, se eu for aumentando o R cada vez mais, aí eu vou ter uma volatilidade menor. Então, ali, esse box, no candlestick, se eu colocar, por exemplo, 6R, ele já vai aparecer assim para mim, ó. Já é um martelo, né? Tipo um martelo, sombra inferior. Veja que ele mudou a figura de um movimento. Então, aqui eu tenho um martelo dando continuidade. Lá no 1 minuto, eu tenho o quê? Justamente um candlestick negativo, né? Aquele ali tem um corpinho, né? Tipo um doji ali dentro, é como se fosse um engolfo ali de baixo, né? Mas também não tá num topo, não tá bonito. Mas, enfim, realmente, no candlestick a gente tinha ali um candle de baixa e botou ali naquele gráfico de Renko, ele indicava para cima, né? Isso, se eu colocar, por exemplo, no 3R, ele ainda vai dar como se fosse baixa. Se eu colocar, agora já ir aumentando um pouco mais, no 6R, aí eu já tenho uma outra coisa um pouco diferente. Mas, assim, na prática, você vai ver que a partir do 3, 4 até 5R para cima, ele vai demorar um pouco mais para fechar esses bots. E aí que eu consigo identificar a tendência primária do mercado. Então, se eu utilizar o 2, 3R, por exemplo, para mim operar, eu não vou ficar conseguindo identificar a tendência do mercado.
Mas o que eu utilizo muito nesses Renko de menor fractal, vamos dizer assim, eu consigo identificar principalmente os padrões gráficos de price action. Então, um fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, a bandeira de alta, bandeira de baixa e por aí vai. Então, eu consigo identificar com mais facilidade. Justamente por quê? Porque ele deixa um pouco mais desenhado para mim. A leitura é mais fácil, realmente, né? Olhando um gráfico desse, mais fácil. A leitura fica mais fácil. Então, se a gente for traçar aqui no Renko mesmo, se a gente for traçar no Renko mesmo aqui, um canal, alguma coisa assim, você vai conseguir identificar melhor esse canal de alta ou canal de baixa. Até mesmo os pivôs, quando você vai colocar um pivô, você consegue identificar melhor, porque você conseguiu eliminar os ruídos que o candlestick te dá. Porém, o candlestick, ele fala, né? Tipo, se um candle fecha de uma forma, ele fala como que pode vir acontecer o movimento do preço. No box, o único box que vai falar com você é o martelo. Isso é o ruim do Renko. Legal. Então, simula pra gente aí uma operação. Aonde teria dado um gatilho de entrada e até onde você ia segurar a operação. Qual seria o sinal que ia falar, agora tem que fechar a sua compra ou sua venda? Não importa aí a direção. Legal. No mercado de hoje, a gente pode identificar que o mercado aqui, cara, ó, já de começo, logo de cara. Claro, eu utilizo vários outros indicadores para identificar a minha entrada. Por exemplo, o próprio MACD, eu identifico no MACD e no IFR, que é uma das suas aulas que você tem aí no seu canal. Então, dá para ler divergência, né, no IFR com o Renko. Isso, eu utilizo eu posso até colocar aqui, só para vocês terem ideia. Indicador, o IFR. Beleza? Então, vamos lá. Veja que aqui eu tenho o preço batendo em mesmo tick, em mesmo patamar, porém eu tenho o IFR já revertendo para mim. O IFR, cara, quando eu estudei para tirar a certificação de agente autônomo. O IFR, ele bate certinho com os limites de oscilação do preço que a gente tem na bolsa. Então, todo ativo ele tem um limite de oscilação. Porém, esse limite de oscilação ele não é fixo. Conforme o mercado bate nesse limite, esse limite ele é reajustado. Então, ele pode ser reajustado tanto para cima quanto para baixo. Quando eu identifico aqui que o mercado bateu no limite de IFR ali, de sobrevendido, mas ele começa a reverter, e o preço mentindo para mim que está batendo no mesmo patamar, ou seja, que as negociações estão acontecendo no mesmo preço, o IFR já está dizendo para mim que vai reverter, entendeu? Legal. Aqui é o start da minha operação. Então, naquele martelo ali é onde eu espero ele fechar. Espero ele fechar aqui, esse martelo. Dá um zoom melhor. Vai ficar... Deixa eu só tirar. Aqui eu espero fechar esse martelo e entro no box, no próximo box, né, no caso. E o meu stop ele fica bem abaixo desse martelo. Pode ser meio ponto, pode ser um ponto, tanto faz. O pavio do martelo, quanto mais longo for, mais força o mercado vai ser ao contrário. Então, quanto maior for o pavio, quer dizer que houve muito mais força para poder fazer com que o preço revertesse, entendeu? Legal. E aí ele dá continuidade um pouco mais forte no mercado. Então aqui eu starto a minha operação. Fundo duplo, que é uma das figuras que a gente utiliza no Price Action, junto com o IFR, tá? Que é uma aula que você disponibilizou no seu canal. O IFR revertendo para mim, dizendo, as negociações estão voltando para patamares um pouco mais altos. Eu entro na operação e tento segurar no próximo pivô, que para mim era o ajuste. Se romper o ajuste com força, ou seja, não houve nem sequer uma resistência no ajuste, é onde eu seguro muito mais a minha operação e tento buscar um próximo pivô acima. Então, ou eu deixo o mercado e vejo que se ele está em tendência de alta, eu vou continuando na tendência.
até o momento que ele começar a reverter essa tendência, aí eu fecho a minha operação. Então, assim, você precisaria de, no caso da compra, de um fundo perdido para fechar a operação, porque ali, ó, a gente tem uma sequência ali do renco ali branco, né, altista, e depois a gente termina lá no topo com uma espécie de estrela cadente, né, que é ali que deixa uma sombra superior grande. Você não fecharia aí, né, no seu operacional particular, você não fecharia a operação aí. Parcial eu fecharia. Então, assim, legal, viu, gente? Cabe uma realização parcial. Desculpa aí o latido do cachorro. Mas beleza. Não, fechou. Cara, parcial eu realizaria. Porque eu entendi o quê? Que os caras fliparam o pivô, né? Ou seja, os caras não deram nem resistência ali no ajuste do preço. Fliparam o preço. A partir do momento que flipou, eu só espero que esse pivô se torne um suporte. Então, é onde inverte o martelo, eu realizo parcial. Legal. Beleza. E o meu stop gain, ele vai ficar justamente abaixo do ajuste, onde eu realizaria toda a minha operação. Ficou abaixo do ajuste, eu estou bem protegido, porque se esse preço vir a romper o ajuste novamente, saio no gain, tranquilo. Se ele não romper o ajuste, bater no ajuste, ele vai fazer um suporte no ajuste e vai dar continuidade no mercado. E é aí que eu vou segurando cada vez mais a minha operação. Legal, cara. Maneiro isso daí. Acho que já vai ajudar muita gente, né? A pessoa já sabe aqui pelo menos uma modalidade aí de operação, né? Que você leva em consideração os fundos no mesmo nível, você usa um apoio de um oscilador como o IFR, você identifica uma divergência de alta, e aí você entra ali no que seria um martelo, entre aspas, né, gente? Martelo é uma figura aí do candlestick, mas a gente está falando aqui que é um shape parecido com o do martelo, né? Que deixa ali um quadradinho com uma sombra. Então, legal, cara. Gostei que você não fecha ali no primeiro tijolo que fica preto, né? Você não fecha a operação. Gostei disso. Você segura enquanto estiver rolando tendência. Você só faz a parcial, né? Tem que proteger ali a operação. Isso, eu faço a parcial e tento me proteger abaixo do pivô que eles fliparam, né? Que eles romperam. Claro, eu levo em consideração outros fatores também. Eu jamais entraria aqui, eu esperaria o mercado desenhar para mim. Então, a galera às vezes entra com euforia e não espera o mercado desenhar uma operação. Eu já tenho o meu setup pronto, eu já tenho o meu setup bem desenhado. Eu só vou entrar naquela operação se fazer daquela forma como eu espero. Se não fizer, eu não entro naquela operação. Então, espero o IFR, espero o MACD reverter, que nas suas aulas também tem sobre a divergência de MACD. Então, eu espero dar uma divergência no MACD alinhado com divergência no IFR e o preço fazendo praticamente um fundo duplo ali. Eu entendi que o preço mentiu e as negociações estão cada vez mais indo para patamares mais altos. E aí é onde eu starto a operação. Legal, cara. Muito maneiro. Então, Francesco, só te agradeço aí por ter vindo dar essa aula aí pra gente, tá? E você tem um site muito maneiro, cara. Eu tava vendo que não é só day trade. São várias abas, né? Inclusive, até me botou lá, botou uma aula minha lá no espaço de day trade. Fala um pouco do seu canal. Canal não, fala ele tem um canal no YouTube, né, gente? Mas o site dele foi um negócio assim, eu olhei que maneiro. É um portal com várias abas, né, para vários segmentos diferentes. E no segmento de day trade você já encontra umas aulas minhas do YouTube, né? Mas vinculadas ali ao portal dele. Mostra pra gente, Francesco. Então esse é o site, mano. Beleza. Não deu uma oscilação aqui, mas beleza. Mostra aí pra gente o site. Beleza. Esse é o site. Então, como eu falei, eu criei justamente como se fosse um canal mesmo de conhecimento para a galera estudar e a galera ter um rumo para estudar. Porque às vezes a galera quer estudar, mas não sabe nem como começar, o que tem que estudar, sabe, o passo a passo do que tem que ser estudado para tirar uma certificação, para ser um trader e por aí vai. A galera sempre pergunta, né? Poxa, eu quero virar trader, mas por onde eu começo? Então aqui tem o passo a passo. Então o site ele já foi estruturado para a galera que quer estudar. E aqui eu falo um pouco do qual que é o princípio do site, né? E eu tenho as abas separadas
para investidores que não querem ficar fazendo operação, que querem simplesmente investir o seu dinheiro, mas não querem se preocupar em estudar price action, gráfico, essas coisas assim. Aí eu tenho uma aba somente para traders, onde tem as minhas aulas lá, mas tem também as suas aulas, que agora está disponível lá. E conforme você for gravando cada vez mais aulas, mano, eu vou trocando, tirando das minhas aulas, colocando somente as suas, para que essa aba fique somente para você poder ensinar a galera. Não, é porque, assim, eu acredito muito no teu educacional, que fez muita diferença para mim e está fazendo diferença até mesmo para os meus alunos. Então, é por isso mesmo que eu quero deixar especialmente ele para você, para que você fique disponibilizando cada vez mais aulas. Aí eu tenho, partindo ainda ali, as abas para assessores de investimentos, galera que quer estudar para ser assessor de investimentos, clique em cima. Eu vou clicar, por exemplo, em cima aqui do assessor de investimentos, só para a galera entender. Ele vai abrir, vai falar o que é um assessor de investimento, o que faz, e aqui eu tenho os botões ali para você baixar o conteúdo que você tem que estudar, ou seja, na verdade ele só vai dar os tópicos, né, dos conteúdos que você tem que estudar. Aqui eu tenho todo o material de leitura para você estudar, ainda não tenho as videoaulas, mas eu quero colocar um professor somente para ensinar em videoaula sobre isso. E aqui eu tenho o link direto para a Ancord para fazer a inscrição para a prova. Então, nesse botão de acesso material, você já vai cair em todo o material que eu tive que estudar, que, cara, ninguém me disse o passo a passo do que eu deveria estudar, estuda esse material, aquele. Eu fui encontrando pesquisa em pesquisa cada vez mais, separei e fui disponibilizando no meu site para a galera ter o passo a passo. Então, é um material bem amplo. Então, fora o material de assessor de investimentos, ainda tem para CGA, né, que é para gestor de carteiras, para broker e também vai ter para CEA. Mas ainda não tem, porque é um site que eu estou desenvolvendo, porque eu estou tentando fechar as parcerias para que a galera disponibilize cada vez mais conteúdo nesse site. Então, esse site eu já coloquei para investidores, para assessores de investimentos, para traders, e também para CGA. Para CGA eu tenho todo o conteúdo de leitura, não tenho vídeo, mas ainda vai estar disponível lá. E aí a gente tem ali também calendário econômico, notícias do mercado, indicadores econômicos que saem mensalmente e call de abertura e de fechamento que a gente tem na Genial todo dia. E aqui embaixo vocês vão encontrar o contato direto comigo, tem a foto minha ali, falando um pouco do que eu sou. E aqui também eu vou colocar a foto do Caio, né, mano? Você tem que mandar a foto. É uma tragédia eu fazer uma foto. Eu sou um daqueles que bate 30 fotos, nenhuma fica legal. Não tem jeito. Eu sei como é que eu sou assim também, mano. Essa foto aqui foi uma amiga minha que fez. A hora que eu ouvi, eu falei, mano, essa foto é pro resto da vida. A foto mais massa que eu já tirei na vida foi essa. Mas, não dá nada. Manda qualquer foto que você tiver, porque eu quero colocar isso no site, porque, cara, você é um parceiro massa que eu sei que vai agregar muito nesse. Show de bola, Francesco. Então só tenho a te agradecer, irmão. Mais pra frente a gente pode marcar um novo encontro. Pessoal, sigam o Francesco. Vamos aqui aprender todo mundo junto, vamos crescer todo mundo junto. Renko é com ele e ele é um assessor de investimentos, não se esqueçam. Ele está se dedicando agora a fazer menos conteúdo no YouTube e virar mais assessor de investimento mesmo. Então, entrem em contato com eles se precisarem de ajuda. Muito obrigado, tamo junto. Deixem um like, compartilhem e aquele abraço.